Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje essa aqui vai ser uma aula um pouco diferente porque eu decidi fazer uns exercícios com vocês para a gente testar tudo que a gente já estudou no nosso curso de filosofia, certo? Então, hoje a gente vai fazer uns exercícios variados, só que só com matéria já estudada. Então, é o seguinte, agora vocês vão dar uma pausazinha nesse vídeo, vocês vão lá, vão pegar a listinha que tá lá no material, atividades, tá lá em PDF e vão tentar resolver, certo? Se você não quiser resolver sozinho, vem resolver comigo que eu vou ler, vou dar uma pincelada mais ou menos explicando se tá certo ou não. E assim, a gente terminou de fazer os exercícios. Se você não entendeu, não entendi por que que a um não pode ser tal letra, manda nos comentários ou manda mesmo no WhatsApp pra gente poder ter esse diálogo e poder treinar, porque é o melhor jeito da gente aprender é treinando pelos exercícios, certo? Tá. Essa primeira questãozinha aqui que eu trouxe, ela é do Enem de 2017, certo? E assim, antes de mais nada, eu já vou falar que ela trata de Sócrates. Eu vou ler com vocês. E assim, às vezes vocês me vêm lendo aqui, é porque eu tô com um caderninho aqui de apoio, que eu anotei algumas coisas para eu lembrar de falar da questão. Tá, aqui ó. Questão 1. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo e imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na. Certo? Toda vez que a gente for fazer uma questão, a gente tem que se ater ao que o texto fala, mas principalmente ao que o comando pede. Por quê? Porque o comando da questão, ele vai te direcionar. Igual aqui o texto, ele fala muito de uma visão que a gente trabalhou lá, que a Grécia tinha, de que Sócrates, ele introduzia no modo dele de pensar quase que uma corrupção de menores, na verdade, que foi até um motivo que levou ele à morte, certo? Ao falar que ele imprime essa maneira de direção do pensar e tal. Então aqui a gente tem que lembrar dessa questão de quem era Sócrates, qual era o seu método, como que ele trabalhava essa questão do pensamento, do conhecimento, para a gente se ater a qual que é o item correto. A. Contemplação da tradição mítica. Tradição mítica, mitos. Sócrates, ele tem essa questão da contemplação mítica? Não. Pelo contrário, Sócrates, ele já vem de uma ruptura total com essa dependência ideológica dos mitos. B. Sustentação do método dialético. Tá, método dialético. O método dialético é o método socrático. É aquele método em que você faz o autoconhecimento, você vai ter aquela questão do conhece-te a ti primeiro, né, a ti mesmo, aquela questão de assumir a própria ignorância, de que a gente tem que primeiro entender que a gente não sabe nada, que a gente tem que se conhecer, entendeu? Ter um autoconhecimento para depois a gente poder ter conhecimento de mundo. E esse método é aquele método que a gente vai ter a questão da ironia, maiêutica, que é o dar à luz ao conhecimento. Então, esse é o item correto, certo? Relativização do saber verdadeiro no item C? Não, ele não tem relativização. Item D, valorização da argumentação retórica. Isso aqui não tem a ver com eles, tem a ver mais com sofistas. Investigação dos fundamentos da natureza também não é socrático, certo? Então, aqui o item B está correto. E depois de cada questão, a gente vai ter uma explicaçãozinha quando eu achar que era necessário, certo? Então, aqui, ó. Sócrates foi um defensor da ignorância como princípio básico para o conhecimento.
Daí a importância da sua frase, só sei que nada sei. Para ele é preferível não saber a julgar saber, certo? Que é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Sendo assim, Sócrates construiu um método que, através do diálogo, do método dialético, as falsas certezas e os preconceitos eram abandonados. O interlocutor assumia a sua ignorância, a partir daí buscava o conhecimento verdadeiro. Então, é por isso que só a B pode ser a correta para esse item, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão. Também é do Enem, só que é do Enem lá atrásão. Enem 2012. Aqui a gente vai ter 2 textos, certo? E eu vou fazer agora de um jeito diferente, que é um jeito que eu sempre costumei fazer prova. Antes mesmo de já ler o texto, eu sempre lia o comando da questão, para eu já ler sabendo o que eu tinha que analisar. Então, eu vou ler primeiro o comando, depois os textos. E assim vocês vão tendo uma visão, qual que é o melhor jeito de vocês, porque prova não tem um jeito único. Eu posso aqui fazer um vídeo para vocês de 1 hora, contando toda a minha vida, todo o meu jeito de fazer prova, que pode ser que para alguém adiante, que alguém tenha a mesma metodologia que eu tenho de adquirir conhecimento, de conseguir fazer uma melhor prova, e para outros vai ser tipo 1 hora perdida, certo? Vamos ler primeiro o comando. Filósofos dos diferentes tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que... Certo. Então, aqui a gente está vendo que está falando de origem do universo, que está comparando dois filósofos de tempos diferentes, um grego antigo, um filósofo medieval, tempos diferentes, como a gente sempre estudou aqui no decorrer das nossas aulas, o tempo em que o filósofo está incrustado faz toda a diferença. E está falando a questão de explicação racional. Então, fora mito, né? Então, aqui a gente vai voltar agora, ler os textos e vamos ver o que eles têm em comum. É o que tem em comum nos dois. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento original de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm da sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir de ar por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, forma-se em pedras. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão impressão de que quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Tá vendo que os dois textos trabalham a origem do universo. No primeiro, se a gente vai lembrar aqui, foi uma das nossas primeiras aulas que essa questão aqui de que tá falando que é o ar, o elemento primordial, é porque ele é um pré-socrático. Ele tá encontrando o arche, da physis, um elemento da natureza que deu origem a tudo. Nesse segundo, como a gente viu agora por último, os filósofos medievais, eles têm todo um caráter cristão no pensamento deles. Então, para eles sempre vai ser Deus a origem de todas as coisas, do universo, de tudo. Aquela questão mesmo que quem tem uma religião, ou mesmo quem já estudou religião, é o criacionismo. É o Deus que deu início a tudo. Lembra que ele quer uma coisa em comum? Então, aqui, ó. Filósofos dos diferentes tempos históricos, certo? Buscavam explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses tanto de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que
eram baseadas nas ciências da natureza, é a letra A. Letra B, refutavam as teorias de filósofos da religião. C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas. D, postulavam um princípio originário para o mundo. E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. É a D, né, gente? E aqui é engraçado porque é um típico enunciado que te leva à resposta. Porque eles estão analisando a origem do mundo. E isso é o que eles têm em comum, apesar de eles acharem que são origens completamente diferentes. Certo? Então, aqui a gente vai ter que sempre ter aquela questão de que os pré-socráticos, eles abandonaram a questão mitológica, a questão de os deuses, que deram origem a tudo, para procurar uma origem racional baseado na questão dos princípios, mesmo muitas vezes atômicos, como foi Demócrito. Então, questões mesmo, tem toda uma lógica empírica nessa observação, quando ali no texto falou do ar. O ar realmente condensado vai formar a chuva, sabe? Tem todo um caráter racional. E a questão já da questão da filosofia medieval, eles mostram de maneira racional como se explica o fato de Deus, um Criador Supremo, ser o Criador de tudo, certo? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui, tá, gente? Não esqueci. Vamos para a próxima questão. Questão 3. A questão 3, ela já vai vir com um filósofo que cai muito no Enem, que é Aristóteles. Tanto é que a gente dividiu Aristóteles nas aulas para não ficar uma coisa muito densa, muito pesada, certo? E aqui a gente vai ter a questão, vai ter uma análise voltada para a política de Aristóteles nessa questão. E então eu quero que vocês prestem atenção, porque ela é uma questão que é até um pouquinho difícil, assim, logo de cara, tá? Na época, se eu não me engano, ela foi considerada uma questão de nível difícil nesse Enem. Mas é isso aí. Vamos pro comando, certo? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que essa é um tipo de questão que eu preciso do texto, porque tá meio vago, entendeu? Então eu preciso voltar no texto, mesmo eu sabendo o que Aristóteles pregava, é interessante você ler o texto. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse deste fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre essa vida? Se assim esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se põe chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser desta natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto, e devemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Tá vendo que o texto tem uma linguagem um pouco difícil? Eu até meio gaguejei aqui umas horas para ler. Mas aqui a gente tem que tirar uma coisa básica. Ele tá falando, assim como lá no enunciado, tá vendo que vem trazendo a questão organização da polis, a política e o sumo bem, certo? Então aqui a gente vai ter que analisar as partes aqui. Quando fala da política, tá vendo que tá falando como se a política fosse uma ciência mestra, uma ciência maior, ou uma ciência primeira.
Porque aqui fala que ela comanda as outras ciências, sabe? Ela sempre vai estar envolvida no que deve ou não deve ser estudado. E quando ele coloca essa questão aqui do que ela define o que devemos e o que não devemos fazer em sociedade, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que essa finalidade seja o bem humano. E lembra da questão de quando a gente fala de Aristóteles e do sumo bem, que é a finalidade, a gente está falando de que a finalidade de tudo, a finalidade última do homem é a felicidade. Então, esse bem humano é a felicidade. Agora, vamos ler os itens. Vamos ler de novo o enunciado para a gente, né, retroceder aqui, rebobinar. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, item A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não. B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade? C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade? D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente e a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. É a C, gente. É a C de acordo com a ideia do texto, também baseado nas ideias de Aristóteles. Eu não sei vocês, mas aqui eu marquei a E de uma maneira diferente, porque eu achei a E que ela é um grande distrator, né? Porque ela pode te levar ao erro. Quando fala que a questão que a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum, poxa, bem comum, Aristóteles falou, bem comum, felicidade. Mas aqui o erro está na questão da democracia. Por mais que Aristóteles tenha falado sim da política em si, ele não focou na democracia, nessa forma de governo, como sendo a que realmente protege a atividade política, protege esse bem comum, certo? Então aqui está o erro, tá? E aqui vem uma explicaçãozinha muito legal, tá? Que eu também vou disponibilizar para vocês depois esses slides em PDF. Quem quiser depois fazer com calma, caso não dê tempo, vocês façam a lista separada e só depois que vocês vão olhar o slide onde tem essa parte do gabaritinho comentado, tá? Porque aqui eu trago até a questão da discussão daquelas duas partes que eu falei, que é sempre importante você lembrar, que vai ser a questão do sumo bem, né? Que é a questão da felicidade, da busca pela felicidade. E uma questão de que Aristóteles falava, de que o homem era um animal político. Então ele está fadado em viver em sociedade. Vamos para a próxima questão. Essa questão vai falar de Platão, que é um outro filósofo que cai muito no Enem. Esse aqui a gente vai começar lendo e depois indo para a pergunta. Questão 4. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto da razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Gente, essa parte aqui é aquela parte do dualismo da teoria das ideias que a gente estudou, certo? Então vamos ler os itens. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E. Rejeitando a posição de Parmênides de que sensação é superior à razão. Item certo. Item D. Gente, aqui a gente vai ter que lembrar a questão básica do dualismo e que não são inseparáveis
totalmente, como fala essa questão do abismo, porque existe a reminiscência, que é quando o homem, no caso o filósofo, ele tem a capacidade de retornar, de relembrar, que reminiscência é relembrar, o mundo das ideias no mundo sensível. Mas o que a gente tem que se ater aqui? Por que a DEC está certo? Porque no próprio texto coloca essa relação de que a razão ela é superior aos sentidos, a sensação, porque ela é capaz de gerar conhecimento e os sentidos e a sensação não, certo? Agora a gente vai para um dos filósofos dos últimos que a gente estudou, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, certo? Também uma questãozinha do Enem, só que é um Enem mais atual, às vezes alguns de vocês até já fizeram eles, certo? Questão 5. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual lhe foi dada? Neste texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o desvio da postura celibatária, b. a insuficiência da autonomia moral, c. o afastamento das ações de desapego, d. o distanciamento das práticas de sacrifício e a violação dos preceitos do Velho Testamento. Aqui, gente, a gente vai ter que lembrar a questão que a gente viu por último, que Santo Agostinho ele acreditava num certo livre-arbítrio, certo? Mas esse livre-arbítrio, por que é um certo livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio para poder fazer algumas escolhas, mas para viver de acordo com a moral cristã, certo? Então, aqui tem a questão de que o gabarito vai ser o B, porque... Por que tem a punição divina? Porque o homem, a partir do momento que ele não usa essa liberdade para viver de acordo com a moral cristã, que ele decide por pecar, ele mostra que ele tem uma autonomia moral fraca, falha. Então, ele tem que ser punido para voltar aos preceitos cristãos, à moral para a qual ele foi criado, certo? Porque Deus criou o homem para que ele vivesse de acordo com a moral cristã, na visão de Santo Agostinho. Aqui a gente vai fazer uma questão de São Tomás de Aquino, que também foi da nossa última aula de filosofia medieval, certo? E aqui é uma questão da Federal de Fluminense, faz um tempinho. Questão 6. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião, discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina. Ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação, que a razão humana não consegue alcançar, por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir, como, por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indique a afirmação que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. A. A fé é o único meio do ser humano chegar à verdade? B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede? C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. D. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. E. Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele.
Gente, aqui só tem como ser a ceia verdadeira. Por quê? No próprio texto, a gente consegue entender isso, mesmo que você às vezes tenha esquecido o que São Tomás de Aquino pregava. Quando ele fala aqui que Deus não é... Você não consegue explicar completamente Deus, que ele até cita uma questão de um dogma cristão, que é essa questão do uno e trino, visão de Deus, ele já atira aqui as partes que falam que a gente consegue falar completamente de Deus ou que a gente não consegue explicar Deus. Porque essa parte a gente não explica, mas a gente tem que lembrar daquela teoria, da teoria das causas, que consegue, sim, mostrar que Deus existe. Certo? A gente consegue comprovar racionalmente, segundo São Tomás de Aquino, que Deus existe. Então, é limitada? É limitada, porque não é tudo que a gente consegue explicar, certo? Mas essa limitação, ela inclusive, ela tem muito a ver com a questão de que São Tomás de Aquino, ele foi um cara que participou muito da questão da formação dos dogmas cristãos, né, daquela questão depois do Concílio de Trento. Por quê? Porque ele fez uma conciliação muito mais forte entre razão e fé. Então, ele não acredita que só a fé gera ou que só a razão gera. Ambas geram conhecimentos, só que a razão aqui ganha como é que eu falo? Maior status. Aqui, vamos para mais uma questão. E é uma questão que eu trouxe analisando aquela questão de Santo Agostinho, já que foi nosso último conteúdo, e um parêntese dele com Platão, porque a gente tem que lembrar que ele é da patrística Platão, então ele é um neoplatônico. A filosofia de Agostinho, 354 a 430, é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plótino e Porfírio, cujo espiritualismo deveria aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, influenciados por Plótino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão por meio dos escritos de Plótino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Então, vamos focar na diferença entre os dois pensamentos. A. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. B. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo natural em que vivemos. C. Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo. D. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. E para Agostinho, disse que o conhecimento é resultado da iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada um. Letra D, né, gente? Aqui a gente tem que se ater muito a essa questão da diferença, certo? Da diferença entre eles. E a grande diferença que eles têm é exatamente essa questão da origem da obtenção do conhecimento. Que para Platão a gente lembra que é a questão da reminiscência, do mundo das ideias, enquanto para Agostinho de Hipona é a questão da iluminação divina, sabe? É aquilo que Deus no mundo de Deus, né? Que é aquela questão do reino de Deus e do reino dos homens, ele deixou ao homem aquele conhecimento. Aqui, nessa questão 8, a gente vai trazer uma questão Platão-Aristóteles, né? Vai ser muito uma questão de como que é o olhar racional dos dois, nessa questão do pensamento ocidental, né? Só um minuto, gente. Tá.
Vou ler o enunciado depois do textinho. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto, é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores. Em linhas gerais, refere-se a. Então, aqui é essencial ler o texto. Então, vamos voltar lá. Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido útil. Tá? Nesse texto ele está falando que após esses dois filósofos existia uma coisa que não tem como a gente contestar, né? Que é exatamente essa questão de que a gente não pode contestar essa atitude intelectual da dúvida, do ir atrás, do buscar o conhecimento. Então vai ser letra A, adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. B, incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. C, pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. D, defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. E, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Aqui vai ser a letra E, né, gente? Porque, de acordo com o texto e com o que a gente sabe, após os dois, a gente realmente tem uma ruptura total com o que se podia imaginar, com o que se podia querer negar de maneira pouco racional. A partir de agora, a gente tem que pensar em compreender, em adquirir conhecimentos racionalmente. Certo? Essa questãozinha agora, a gente vai lá para as escolas helenísticas, tá? Ela é do Enem também. E as escolas helenísticas, elas não caem tanto no Enem, só que elas podem ser muito úteis até para resolver outras questões, muitas vezes, que podem vir comparando eles com outros filósofos, não só eles especificadamente, né? Vamos lá. Pirro afirmava que nada é nobre, nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza por a. desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. C. defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. aceitar o determinismo e ocupar-se com esperança transcendente. E. agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. A questão correta é a letra C, né? Por quê? Porque aqui a gente tem que lembrar da questão do que o ceticismo, o que ele pregava. O ceticismo é uma doutrina filosófica helenística que tem aquela questão de que o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, entendeu? É uma dúvida permanente. A gente vive uma dúvida permanente. É por isso que no texto fala que Pio, que é o grande expoente dessa escola, que ele vivia na incerteza, sabe? Nada para ele era justo ou injusto, ele meio que se desafiava a cada dia por ele não ter certeza de nada. Então é por isso que é o item C que está correto. Agora é a nossa última questãozinha, e ela também vai ser das escolas helenísticas, e vocês que assistiram a aula vão saber que a escola que eu particularmente tenho um apreço maior é dessa questão, né? Então, vamos lá. Ela caiu no Enem de 2014. Vamos ler. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários.
outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Tá, aqui tá falando a questão dos prazeres, dos vários tipos de prazeres, de desejos, né? Que é a questão do epicurismo. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim: A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. E. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Aqui, de acordo com o epicurismo, é letra A. Por quê? Porque o epicurismo, ele fala exatamente daquela questão de que você tem que abandonar os medos e para se atingir a ataraxia, que é aquele bem-estar, que é a felicidade, tendo aquele paradoxo com o nosso Aristóteles, você tem que deixar-se guiar pelos prazeres, mas não são qualquer prazeres, e nem de maneira desregrada. São os prazeres naturais e necessários de forma equilibrada. É aquela ideia da justa medida mesmo. Que se você se entrega a esses prazeres ou desejos, como tem aqui no texto, você vai atingir a ataraxia. Então é por isso que é alcançar o prazer moderado e a felicidade. Certo, gente? Então aqui a nossa aulinha chegou ao fim, nossa aula de exercícios. E qualquer dúvida, gente, vocês não entendendo um gabarito ou não aceitando um gabarito que vocês falam, não concordo, a gente tá aqui para isso. Podem me procurar por comentário, por WhatsApp, da maneira que vocês acharem melhores. Eu só espero que vocês façam exercício, porque é muito importante. Exercitando, a gente aprende muito mais do que só escutando. E é isso aí. Tchau, tchau.